Prezados irmãos e irmãs em Cristo, iniciamos o período do Advento, a primeira semana de preparação para o Natal do Senhor. Tempo de alegre expectativa. Nós estamos a celebrar, mostrando o Senhor que veio da história, ele vem a cada momento e ele virá por ele glória. E nessa primeira semana, vocês também fazem essa experiência de Advento, de acolhida, de preparação para receber o novo pároco, o Padre Iago. A novidade de Deus, somos sempre devemos estar prontos para acolher. Nem sempre é fácil, porque a nossa tendência é estarmos muito habituados, acomodados a uma realidade confortável. Todo mundo é assim, nós temos essa tendência. Mas o Senhor às vezes agita as águas da nossa realidade, da nossa vida eclesial. E nesse agitar, temos a presença de Deus agindo com a ação do Espírito Santo. Isso é uma dimensão de fé. Acreditar que através dos pastores, o bispo, que é o pastor próprio, através do discernimento, é um sinal de Deus, o Senhor conduzindo a história da sua igreja. Assim acreditamos nas orientações do Santo Padre, do Papa, nosso Papa Francisco, a nossa adesão filial, nosso respeito, porque não é possível falar de obediência, falar de doutrina, de fé, conforme os caprichos pessoais. Se está desse jeito, se o Papa tem esse estilo que eu gosto, eu aceito. Se não tem, não aceito. Isso não é ser católico. Isso não é ser tradicional. Muito pelo contrário. A tradição nos leva a respeito, a confiança, a aderir à vontade de Deus, obediência. Isso é coisa do farisaísmo, esse tipo de zelo excessivo, exacerbado, virulento, em que ataca a instituição e seus pastores, em nome de uma suposta fidelidade à doutrina. Nada mais perverso, porque confunde o sentido autêntico da obediência, do zelo, da fidelidade à doutrina e a tradição, com T maiúsculo. Então, nós somos convidados a entender que Deus vai agindo até nessas novidades. Espírito Santo. Se nós não acreditarmos na promessa do Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estarei convosco até o final dos tempos. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, Senhor, às vezes nós somos muito assoberbados com os nossos critérios e caprichos, não esperamos no Senhor. Confiemos, acreditemos, Deus está agindo, não como nós queremos, desejamos, no tempo que nós propomos, precipitados que somos, mas no tempo de Deus. Acreditemos, confiemos e com adesão filial e autêntica, vamos realmente viver a nossa fé católica na fidelidade à mensagem de Cristo. Então hoje eu confio a vocês o Padre Iago, para que vocês cuidem, ajudem, estejam ao lado dele, apoiem, acreditem que o Espírito Santo está agindo pela graça de Estado, ou seja, a partir do momento que ele assume o ofício de pároco. Ah, mas eu gostava do Padre de antes. Continue gostando, continue rezando por ele, mas agora o pároco, o pastor próprio, é o Padre Iago. E assim, num verdadeiro sentido de igreja, de fé, de eclesialidade e de catolicidade, a igreja, ao longo dos séculos, vai cumprindo a sua missão. Confio a vocês o Padre Iago. Espero que ele venha falar comigo daqui a um tempo. Estou feliz lá na paróquia. O povo é dedicado, o povo é comprometido, o povo está me ajudando.
como eu espero ouvir de vocês também. Padre Ávila está se dedicando, trabalhando, cuidando, se esforçando, se empenhando. Jovem como ele é, mas que já tem uma experiência de igreja eclesial, de uma caminhada. E também não podemos medir as pessoas pelo tempo, pela idade. Claro que conta a experiência, é verdade, mas muito do empenho, do esforço pessoal, de aprendizado, de crescimento. Tem muita gente aí com os cabelos brancos e imaturos, como gente que também ainda está na flor da idade, demonstrando uma certa compromisso e uma maturidade maior. Ou seja, não devemos em conta isso, mas o zelo e o empenho de cada um no serviço do Evangelho. Quando São Paulo se dirige a Timóteo, ele fala isso, que ninguém te menospreze pela sua pouca idade. E Timóteo estava assumindo uma missão episcopal, bispo de uma comunidade, jovem, novo. Vamos dizer, despreparado? Deus sabe, porque o escolheu. E assim a igreja está sendo conduzida. A querida paróquia Santa Teresinha, nessa dimensão de fé, acolha, ajude, apoie um novo padre. Essa missão que deve abraçar todos nós, pastores e fiéis, de testemunhar Jesus ressuscitado. E nessa primeira semana do Advento, modos particulares, leituras, dessa terça-feira, primeira semana do Advento, temos a oportunidade de refletir aquilo que nos apresenta o profeta Isaías, o tempo especial. Fala do broto de Jessé, em relação com a descendência de Davi, que se cumpre em Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da descendência de Davi, a trazer grandes transformações. Paz, concórdia, harmonia. A imagem simbólica é tão interessante, fácil compreensão. Os animais que se interagem, quer dizer, a humanidade saiba assim interagir. Não lidem uns com os outros de uma forma animalesca, mas humana, de respeito, de diálogo, de acolhimento. E nesse tempo especial da ação de Deus através do Messias, aqui fala na leitura os dons do Espírito Santo. Recebemos a graça do alto para que ao acolhermos possamos cumprir nossa missão. E é óbvio que os pastores, o ofício recebido, tem a ação direta do Espírito Santo para essa missão. Então os dons do Espírito Santo, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Nos ajuda a caminhar na ação do Espírito ao encontro de Deus, para nos preparar bem e acolher o Senhor no seu Natal. O Emmanuel, Deus conosco. E no Evangelho, fala dos sinais do novo tempo, recebidos pelos pequeninos. Pequeninos aqui, os que são capazes de abrir o coração, esvaziar o coração, toda soberba, orgulho, de tudo que torna-se um obstáculo nas nossas relações e na própria relação com Deus. Ser pequeno, humilde, não ensoberbecidos, alcançar a verdadeira sabedoria que nos torna mais e mais humildes. Isso é sinal de que Deus está agindo em nossa vida, em nossa história. A liturgia nos prepara para que o nosso coração acolha essa presença de Deus, esvaziados toda a prepotência, todo orgulho, toda a insensatez. Para isso é importante uma profunda revisão de vida, porque o que nos impede de promover a paz? O que nos impede de construir amor e justiça? Vaidade, arrogância, orgulho, a cegueira de não olhar para si mesmo, não enxergar nada além de si mesmo. E é preciso então ter a coragem de uma autoavaliação e reflexão de nossa vida diante de Deus, que propõe um caminho novo de libertação. O que nos impede de receber os sinais de Deus? Vencemos, estamos preparando para o Natal. E nesse período do Natal, nossas casas começam a ser enfeitadas, as nossas ruas, nossas cidades,
O presépio, que é um lindo sinal, que por inspiração de São Francisco de Assis, que fala da vida. O presépio é em torno de um nascimento, em torno daquele que é prometido. Foi prometido desde o Antigo Testamento, a trazer a salvação para a humanidade. Então, a importância da vida. Vida é sinal de esperança. A vida às vezes agitada. Então, o presépio nos ensina o silêncio, a oração. Um pequenino. Ali está a salvação da humanidade. Uma criança que precisa ser cuidada. Deus, Ele desce a nossa realidade frágil, se torna frágil, por amor a nós, para nos ensinar na fragilidade, o verdadeiro caminho do encontro com Deus. Então, diante do presépio, devemos sentir maravilhados e agradecidos. Belíssimo sinal do presépio, que a piedade popular assimilou e acolheu de geração em geração, e partilhando com a humanidade essa vida nova. Presépio é sinal de renovação, sinal de que a esperança continua, a vida triunfa sobre a morte, a dor, o sofrimento. Então apoiamos essa mensagem da gruta de Belém. E vamos nos inserir nessa realidade do presépio, os reis magos que conseguem enxergar a estrela, sinal da luz de Deus. Como os pastores que escutam os anjos a dizer glória a Deus nas alturas, como os animais que estão ali. Não como Herodes, medo por sua prepotência e orgulho, medo do que considera aquilo que para ele é uma ameaça e não é a salvação para ele também. Mas quando transformamos tudo em ameaça, quando nossa prepotência e orgulho não conseguem enxergar outra coisa, é o medo. E do medo leva a agressividade, a vingança, a destruição do outro e a de si mesmo. Reflitamos, para que a experiência do presépio nos faça ser acolhedores. E providencialmente, o dia em que o padre Iago recebe a missão como pastor próprio, dia de São Francisco Xavier, que é padroeiro das missões de Santa Teresinha. Então é um sinal. Aqui tem que ser toda a igreja, seu DNA missionário, ainda mais tendo como padroeira a padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier. Então, que juntamente com o padre Iago, todo padre tem que ser missionário. Ele sai da sua casa, sai da sua família, da sua realidade às vezes mais acomodada, para abrir-se à novidade, para lançar-se águas mais profundas, desde o momento que entra no seminário, mais ainda com a ordenação. E a vida toda será isso. Lance-se, acredite, lançar-se. É a missão, como somos nós, e de cada um batizado, cada batizado. O que nos ensina a vida de São Francisco Xavier? Ele foi um ousado na missão. Ele era conhecido como São Paulo do Oriente. Ele percorreu longas distâncias. Mas quem era São Francisco Xavier? Ele nasceu assim, empolgado com a evangelização e a missão, em batizar e anunciar Cristo? Não. De uma família em condição social elevada, ele aprendeu a nobreza e a valentia da guerra, foi para Paris aos 18 anos, como doutor, tornou-se doutor, professor, mas ele era uma pessoa vaidosa, ambiciosa. Quem não é? Quem pode dizer que não é vaidoso e ambicioso? Todos nós temos um pouco disso, de vaidade, de ambição. E às vezes nos confunde, nos impede de enxergar a vontade de Deus. Nessa sua realidade vaidosa, ambiciosa, ele buscava glória para si. Ai do pastor, daqueles lideranças da igreja que buscam glória para si, reconhecimento para si, aplausos, não cumprirá a sua missão. Então, ele teve a sorte de conhecer Inácio de Loyola. Que o Senhor coloque na nossa vida pessoas
que estão aí comprometidas com a santidade. São boas influências. Que o Senhor nos livre das más influências. Então ele conheceu Inácio de Loyola, fez grande amizade, e que sempre repetiu ao amigo: Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Que adianta eu ganhar posições importantes na igreja se isso vai colocar em perigo a minha salvação? Isso é para nós, na sociedade também. Pela intercessão de Inácio, Francisco foi cedendo ao amor de Jesus. Entrou por um processo de conversão e se tornou cofundador da Companhia de Jesus. Empenhado na missão, ele foi para o Oriente. Na Índia fez um frutuoso trabalho de evangelização em todas as classes e idades. Avançou para o Japão. Também procurou inserir-se nos costumes e na língua daquela região para anunciar o Cristo encarnado. O desejo dele é chegar na China, pôs-se a caminho para essa nova missão. Mas Deus tinha alguns exemplos que chamaram o seu grande missionário para si. Por um cansaço, febre, ele padeceu. Percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. Às vezes, com curtas distâncias, estamos reclamando da vida. Tanto assim, colocando em linha suas viagens, naquela época não tinha avião. Eram caravelas, navios, não muito seguros. Colocando em linha suas viagens, ele daria 3 vezes a volta na Terra. Daria 3 voltas. Com 10 anos de apostolado, ele mereceu receber da igreja o título de patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha de Jesus. A ação missionária dele e a vida de oração de Santa Teresinha são as colunas de um bom missionário. Então, ele foi dedicado ao servidor do Evangelho de São Francisco, batizando as crianças, adultos, reunindo nas aldeias, levando a mensagem nova, rica, da mensagem de Jesus para todos os povos, todas as culturas. Então temos medo de anunciar Jesus a todas as culturas. As culturas precisam ser enriquecidas pelo Evangelho. E assim, ele deu glória a Deus como um grande missionário moderno, gastando-se pelo reino. Que a vida do testemunho de São Francisco Xavier, ajudando Santa Teresinha, nos faça cada vez mais missionários, sempre abertos à novidade de Deus através da igreja.